Continuando a falar um pouco mais então sobre frustração, expectativa, esse tema, vamos analisar um pouquinho na questão da nossa família. Onde que nós mais nos machucamos? Onde que nós mais nos ofendemos? São com as relações mais íntimas, não são? São com os nossos familiares, a nossa família de origem, aqueles que nós fomos criados, ou essa nossa nova família que a gente criou, né? Onde nós somos os mentores, onde nós somos os pais, somos as mães e temos os nossos filhos. E nós nos magoamos entre nós mesmos, nós nos frustramos muito. Primeiro, na nossa família de origem, o que acontece? E isso são somente noções, o assunto é muito mais aprofundado do que isso, certo? O que acontece na nossa família? Na nossa família é o local onde as pessoas realmente nos conhecem, sabem como nos comportamos, sabem os nossos defeitos. E quando nos dizem as coisas, elas nos dizem a verdade sobre nós mesmos, inclusive dentro das suas próprias óticas, né? Elas nos olham, nos observam e às vezes a gente não quer aceitar. Tudo bem, em alguns casos existem exageros, existem. Em alguns casos se fala realmente para magoar, mas por que eu quero magoar? Por que eu quero chamar a atenção desta forma, magoando a pessoa? Porque eu quero que ela olhe. Quando os nossos irmãos nos dizem as coisas e nos ferem, eles estão falando coisas que realmente são dolorosas para nós, porque na maioria das vezes essas coisas são verdades sobre nós que nós mesmos escondemos. Nós ocultamos isso e ocultamos a um ponto em que nem nós mesmos queremos ver. Existem esses conflitos familiares, e eu falo dos conflitos mais superficiais aqui, né? Porque para afundar, cada caso é um caso e precisa ser muito bem estudado para que se possa falar. Mas os conflitos mais superficiais que existem no dia a dia, no cotidiano da família, no convívio dessa família entre si, né? Que às vezes o pai pede uma coisa, o filho já não corresponde, ou o filho tem um desejo e os pais já não correspondem, ou se espera algo de um irmão, se espera algo de uma irmã e eles também não correspondem, e quando a gente vai cobrar aquilo, a gente ouve coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Então assim, precisamos muito analisar como é essa nossa relação, porque as coisas que são verdadeiras, elas precisam ser ditas, e nada melhor que sejam ditas por quem realmente nos conhece, né? A gente não gosta de aceitar conselho em casa, a gente não gosta de aceitar conselho de irmão, conselho de pai e mãe, conselho de irmã, a gente não gosta, né? Tu me conhece demais, tu não sabe, tu sabe da minha vida, como é que tu vai me falar essas coisas? Justamente por isso, porque a pessoa sabe da tua vida. E existe essa questão assim de eu queria tanto, eu tô conseguindo, nossa, lá fora de casa todo mundo me trata bem, as pessoas olham pra mim de um jeito, as pessoas gostam de mim, né? E aqui dentro não, todo mundo me trata mal, todo mundo acha que tem algum problema, alguma coisa. Mas é que aqui dentro onde afloram os meus defeitos. É aqui dentro onde as pessoas conseguem apontar exatamente o ponto onde eu costumo agir errado. O ponto onde eu preciso corrigir. Eu sempre costumo dizer, defeito é uma coisa que nasce com a gente e ela vai morrer com a gente. A diferença nesse caminho, nesse espaço entre o nascer e o morrer, é a maneira com que nós vamos controlar os nossos defeitos. Porque a gente não vai conseguir extingui-los, a gente não vai conseguir fazer com que eles acabem. Não, a gente vai conseguir achar uma forma de controlar. Se eu sei que eu sou teimosa, então no momento de uma discussão, onde tiver com as emoções afloradas, tudo, eu preciso aprender a dizer, espera, eu tô teimando, eu sei que eu tô teimando, não vamos continuar agora porque eu vou falar coisa que eu não quero, né? Às vezes eu vou magoar e eu vou ouvir coisas que eu também não quero ouvir. Então vamos parar, vamos conversar depois, vamos conversar amanhã, vamos conversar semana que vem. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, com os nossos defeitos. E assim os nossos familiares também vão aprendendo a lidar com os defeitos deles e com os nossos defeitos. Então é uma forma da gente se relacionar, criar uma expectativa que a gente queira que seja um mar de rosas, que seja uma maravilha. Nunca vai ser. Por quê? Porque dentro da nossa família
convivem seres humanos. E por mais que tenha uma genética comum, né? Todos têm uma personalidade diferente. Todas as cargas que as pessoas carregam são carregadas de uma forma diferente, são vistas de uma forma diferente. Então, o que é para mim não é exatamente para o outro. Aquilo que eu acuso o outro de ser, e eu não sei por que ele é assim, eu não sei lidar com ele. Então, é muito bom que a gente possa conhecer e reconhecer algumas questões. A gente gosta sempre de falar que um irmão é mais sofrido, o outro é da mamãe, o outro é do papai e tal, todas essas questões existem, sim, elas existem. Isso se conversa em consultório, né? Elas existem realmente e precisam ser conversadas e aceitas, não que elas tenham que ser modificadas, aceitas, né? Mas qual é a melhor maneira de conviver com isso? Certo? E daí a gente parte dessa nossa família de origem e a gente vai criar uma outra família quando a gente começa a se relacionar com outra pessoa. E ainda existe aquela tal da fase do namoro, né? Que a maioria das pessoas já estão em direto também. Mas existe aquela fase de adaptação. Quando a gente conhece a pessoa, parece que a gente entrou no céu, né? Tudo é coisa boa. Nós estamos com as emoções tão boas, nós estamos produzindo hormônios, né, que deixam a gente felizes, os nossos neurotransmissores estão funcionando de uma maneira louca no nosso cérebro, assim, que tá tudo bem, o problema é que tinha um peso enorme, agora não tem mais o mesmo peso, coisinha, a gente resolve, né, porque a gente tá pisando nas nuvens. E chega um ponto em que a gente passa a se conhecer realmente, né? Dentro dos relacionamentos, e diz, poxa, mas você não era assim. Poxa, mas eu nunca imaginei que você teria uma atitude desse tipo. Olha, quando eu te conheci, tu parecia ser tão diferente, né? Como que você está reagindo dessa forma? Na verdade, as pessoas não são diferentes. É aquilo que nós falamos em outra oportunidade. Nós criamos uma expectativa e esta pessoa supriu com as nossas expectativas, com as nossas carências, com as nossas necessidades, com os nossos desejos, né? Então foi aquela fase de conhecimento, de descobrimento, de início de convivência e tal. E com o passar do tempo, não que isso se desgaste, de alguma forma é visto como um desgaste, né? Mas com o passar do tempo a gente vai conhecendo melhor e vai percebendo que essas pessoas são tão iguais quanto a gente, né? A gente vai percebendo que elas têm defeitos, que aquele príncipe encantado, poxa, o príncipe encantado tem uma verruga no nariz, meu Deus, mas ele não é um sapo, ele é um príncipe encantado, né? E a gente vai descobrindo que aquela beleza toda que a gente vê, às vezes se lava, sai a maquiagem, não é tão bonito. E a gente vai percebendo que somos todos seres humanos com defeitos. O que se faz nesse momento? Existe uma forma de a gente equilibrar uma relação, da gente entender que essa pessoa que vive com a gente é um ser humano e não é aquela figura que a gente idealizou, porque isso acontece com o nosso pai e a nossa mãe também, porque a gente idealiza eles como pai e mãe, é uma figura totalmente diferente do ser humano que eles são, né? E isso acontece com a pessoa que está convivendo com a gente idealiza ela, a gente molda ela conforme as nossas necessidades e acha que ela cabe certinho, mas de repente a pessoa se sente apertada ali naquele molde e ela começa a sair, a botar um braço para fora, botar um pé para fora, né? Erguer a cabeça dela, olha para nós e diz não, né? Acontece muitas vezes quando a gente tá namorando, pega o carro, dirige, e daí depois que a gente casa, pegou o carro, dirigiu, tu não viu que tu arranhou o carro, né? E das mulheres muito mais, a gente reclama muito mais, isso é uma realidade, é um fato. Então, assim, analisar, olhar as pessoas e perceber que todos nós temos o quê? Uma individualidade. Esta individualidade precisa ser respeitada para que o relacionamento tenha continuidade. Porque senão ele vai chegar num ponto onde ele explode, onde ele estoura. Eu tenho que aprender a respeitar os gostos das pessoas e as pessoas têm que aprender a respeitar os meus.
Nós temos que ponderar, nós temos que equilibrar horários, equilibrar locais, equilibrar formas de fazer, formas de lazer, formas de estudar, formas de trabalhar, para que exista realmente uma harmonia dentro desse relacionamento. Senão não vai existir. Ele vai ter uma ruptura, né? Ou ele vai ter uma ruptura, ou vão existir outros agravantes, sabe? Que vão fazer com que essa relação seja uma relação cruel de uma certa maneira, né? Porque a pessoa às vezes não quer sair da relação, não quer abandonar, daí começa a trair, aí ela começa a ter outros relacionamentos, ela começa a dar mais importância para amizades, mais importância para trabalho do que realmente a pessoa que está ali dentro convivendo com ela. Então é algo muito importante. Quem quiser se aprofundar no assunto, me liga, né? Vamos conversar mais em consultório. Mas não deixem de pensar nessa questão da individualidade das pessoas, do respeito que precisa existir das duas partes. É bilateral, não é de uma única parte. Num relacionamento entre marido e mulher, os dois estão assim, ó, no mesmo nível, tá? Não existe um acima e nenhum abaixo. É o mesmo nível. E isso precisa ser respeitado, certo? Aguardo mais perguntas de vocês, então. Beijão enorme. Obrigada!